a vitória do candidato da Colômbia. Eu confesso que eu acompanhei pouco o processo eleitoral lá da Colômbia. O que eu tenho mais acompanhado aqui no Brasil e na própria Colômbia é o chiado das esquerdas, que agora estão alegando que a eleição foi fraudada. O próprio Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia, está dizendo isso para todos os ouvidos. Ele quer, inclusive, aí uma auditoria das eleições. E foi, de fato, uma vitória bastante apertada, bastante acirrada, se não me engano, coisa de 1%. E a gente tem visto vitórias da direita muito, muito, muito acirradas na América Latina. Aconteceu a mesma coisa com a Keiko Fujimori. Se eu não me engano, foi ela que ganhou por uma margem de voto assim ínfima, assim, muito, muito, muito pequena mesmo. E agora aconteceu com o Espriella. Então, ninguém melhor para fazer essa análise do que Orlando Lima. E aí, Orlando, o que você acha disso? Primeiramente, professor, sempre bom estar aqui com você, estar aqui com o pessoal. Já faz algum tempo que eu não faço news, então falar que é sempre bom estar aqui com vocês. Segundo, eu quero saber só se está bom o microfone, que eu estou testando uma nova microfonia e agora eu quero saber se fica bom em live também. Pra mim tá redondo. Por último, falar sobre a vitória da Colômbia, né? Porque a Colômbia saiu vencedora. Não pode estar tão bem assim no futebol, na Copa do Mundo, mas está muito bem na política. Antes de entrar em live, eu gravei um podcast para a Valete Plus, analisando a eleição lá da Colômbia. Inclusive, se o Bruno puder colocar pelo menos a propaganda lá da Valete Plus do podcast que eu lancei hoje, ajudaria muito também. Qual é a questão principal? Hoje eu estava lendo agora há pouco no Washington Post uma matéria que fizeram ali, falando sobre uma onda pró-Trump que está varrendo a América Latina. Né? E essa é uma dinâmica muito própria da América Latina. Aí está, meu podcast saiu agora há pouco. Quem tiver Valete Plus, ou melhor, entre na Valete Plus, que vocês poderão escutar o podcast. Não é? É exclusivo para assinantes da Valete. Então, assinem Valete Plus e escutem meu podcast. Bom, hoje eu estava lendo uma reportagem do Washington Post sobre a onda pró-Trump na América Latina, e existe um ponto já que devemos falar. O primeiro ponto: existe de fato uma onda de direita que foi colocada pelo Washington Post como uma onda pró-Trump, mas é uma onda à direita, não é? Que varre a América Latina, e ela assim o faz por clara influência americana. Não à toa, 11 congressistas democratas assinaram uma carta aberta, falando sobre as interferências descaradas de Donald Trump nas eleições latino-americanas. Também é uma certa confissão, né? É uma confissão de que o Partido Democrata, com o Joe Biden, conseguiu influenciar as últimas eleições na América Latina, que penderam todas para a esquerda. Isso demonstra 2 pontos. O primeiro: a América Latina ainda é muito dependente dos Estados Unidos. Estamos muito dependentes de como a onda americana bate nas nossas democracias. O segundo ponto é que o Brasil pode ser o grande dark horse dessa relação toda. Né? Por quê? Primeiro ponto, a matéria do Washington Post coloca, obviamente, o Flávio Bolsonaro como o candidato da direita trumpista no Brasil. Ele é o candidato trumpista, não necessariamente o candidato da direita. São coisas diferentes no caso brasileiro. Além disso, há uma outra questão. Ao contrário de todos os outros países da América Latina, onde a relação com o Donald Trump gerou lucros, gerou muitos dividendos políticos, no Brasil isso tem gerado um passivo muito grande. Né? Isso talvez se deva pela incapacidade dos agentes políticos pró-Trump no Brasil. O terceiro ponto é que o caso brasileiro se assemelha mais com o caso colombiano do que parece à primeira vista. Renan Santos, só uma coisa, hoje eu conversei com a melhor vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo. E a Amanda Vettorazzo estava falando que quando ela foi à Colômbia e ela conheceu o Abelardo, ele estava em 4º lugar nas pesquisas, estava atrás. Depois ele deu um sprint e ultrapassou.
Obviamente havia ali um certo feeling da Amanda, que a Amanda olhou para o Abelardo e falou: essa campanha parece mais interessante do que da Paloma, que era a que disputava com o Cepeda quem iria ficar em primeiro ou segundo lugar, né? Ela olhou para o Abelardo e ela pensou: essa campanha talvez seja a mais interessante de todas da Colômbia. E ela foi acompanhar e conheceu o Abelardo. E, nesse sentido, um paralelo que guarda semelhança com Renan Santos, não com o Flávio Bolsonaro, que é uma força fora do establishment que está dado, fora das forças hegemônicas, que consegue romper com elas. Uma coisa importante: o partido do Abelardo, nas eleições legislativas, tinha ido mal. E ele consegue essa vitória agora. O que significa que um ciclo eleitoral não necessariamente signifique a sua continuidade no próximo. Né? Temos que lembrar que em 2016, quem saiu como grande vencedor político se chamava Geraldo Alckmin. Em 2016, por conta das eleições municipais que ali estavam, Geraldo Alckmin, que despontava como o líder do PSDB após o debacle do Aécio, era chamado pela imprensa como o grande vencedor. Chega 2018, sabemos o fim melancólico da sua carreira política. Né? E me parece que podemos estar diante de um cenário parecido aqui no Brasil. Muito boa análise, muito boa maneira como você construiu o seu raciocínio. Então, puxando a questão da influência norte-americana na América Latina, essa influência ela é estrutural, porque eu vou confessar uma coisa: desde que eu acompanho política, já se vai mais de 20 anos acompanhando a direita, que eu vejo a sucessão dessa onda azul e dessa onda rosa. Isso não é uma coisa de agora. E não é uma coisa de maneira nenhuma vinculada especificamente à figura carismática do Trump. Isso está aí desde sempre. É quase que uma regra na América Latina. Você tem uma onda de vários governos de esquerda. Aí depois esses governos de esquerda eles começam a ser derrotados, todos eles por uma margem pequena de diferença. Aí depois esses governos de direita eles são novamente derrotados por uma margem pequena de diferença pela esquerda. E novamente acontece isso numa espécie de pêndulo entre esquerda e direita que nunca se resolve. Para além da influência dos Estados Unidos, que obviamente é inegável, uma coisa que me chama a atenção nesse fato é a incapacidade dos grupos políticos da América Latina de entregarem um resultado tal que eles consigam estabelecer alguma continuidade. Se a gente for olhar quem mais estabeleceu continuidade é o quê? A Colômbia teve uma continuidade de direita muito forte, a própria Colômbia teve, com o Uribe, sucessivas figuras de direita na Colômbia, uma continuidade que as esquerdas colombianas consideravam que se baseava na luta contra, enfim, contra as Farc e na tomada de partes aí do aparato estatal colombiano por esses grupos. O Brasil teve essa continuidade com o PT. O PT ganhou diversas eleições e sobreviveu às mutações eleitorais que aconteceram, com exceção, obviamente, de 2018. Houve essa continuidade também, evidentemente, no caso dos governos não democráticos. Então, sei lá, a Nicarágua sandinista, Cuba e tudo mais. Agora, para uma grande quantidade de países, o que a gente tem visto é exatamente esta oscilação, uma oscilação que é contínua e que, veja, me parece diferente de outras alternâncias democráticas aí afora, porque antes dessa polarização mais aguda que a gente está vendo agora, havia pelo menos mais, digamos assim, um solo comum de políticas em boa parte das democracias ocidentais. A minha impressão, pode ser que eu esteja errado e eu esteja falando de forma impressionista, mas a minha impressão é que na alternância democrática dos países da América Latina, esse solo comum ele é muito fraco. Na verdade, você não tem muita convergência de políticas, e quando a convergência acontece, é uma convergência por elementos externos também, sem ser os Estados Unidos, mas em associação direta com os Estados Unidos. Por exemplo, políticas do FMI, coisas que o FMI faz olhando o continente como um todo, e daí os governos ficam ali ou favoravelmente a essas políticas, no caso dos governos de direita, ou resistindo, entre aspas, mas sem muito sucesso, no caso dos governos de esquerda. E isso mostra que a alternância democrática mesmo na América Latina é muito deficiente, ela não entrega assim, muito resultado. Os problemas de boa parte dos países da América Latina são os mesmos, você não vê assim, evoluções muito sensíveis. As maiores evoluções em termos assim, estruturais que a gente viu na América Latina foram em épocas ditatoriais,
e aí eu falo aqui do Pinochet do Chile, falo do regime militar do Brasil, e falo do Videla da Argentina e outras situações semelhantes. Agora, em termos democráticos, não, uma coisa fica estacionária. E eu comentei isso no meu Twitter, e ao comentar eu me lembrei de você, Orlando, porque eu pensei, este é um bom argumento para quem quer fazer a crítica à democracia. Porque você tem a alternância democrática na América Latina, pós-ditaduras militares, várias sucessivas, e isso não resolve bosta nenhuma. Então, a realidade é essa. E aí, eu queria que você comentasse. Olha só, hoje, incrivelmente, eu estava lendo um texto do Russo sobre a questão da legitimidade política, né? Eu também, ele mandou esse texto. Um bom texto, que ele disse que ele ia fazer uma guinada no pensamento dele. Eu acho que deve ser o mesmo texto. Acho que sim. Ele fez um texto sobre a questão da legitimidade política e ali podemos depreender várias coisas sobre a questão democrática. O primeiro é que podemos parar com a ideia de que um regime é bom exatamente por ter certas sucessões de pessoas. Né? O caso inglês. Alguém duvida de que, acho que depois da Thatcher até o Brexit em 2016, foram 7 primeiros-ministros. Salvo engano, foi o pós-Thatcher, ou foi no pós-guerra, que foram 7 primeiros-ministros. Do Brexit para cá, ou seja, em 10 anos, já passaram 7 primeiros-ministros pelo Reino Unido. Né? Ninguém aqui vai me dizer que a qualidade da democracia inglesa melhorou por sua maior rotatividade de líderes. Pelo contrário, a rotatividade de líderes demonstra a fragilidade daquele regime político. E a democracia, ela acaba que leva a isso. Você tem uma rotatividade maior, ao passo que essas pessoas têm um ciclo de preocupações, que é a próxima eleição. Essa é uma preocupação que temos que ter ainda, que é o fato de nós não nos tornarmos um partido eleitoralista. Nós não, né? No caso, o Partido Missão, porque nós não temos partido. Mas tem um partido que surgiu recentemente, chamado Missão, que me parece interessante, e ele tem que tomar cuidado para não se tornar um partido eleitoralista, no sentido de sua preocupação ser apenas o voto do próximo ciclo. E essa é a morte de todo organismo político. Alguém duvida que, por exemplo, professor, foi muito legal ser petista nos anos 90, início dos anos 2000? Deve ter sido do caralho ser petista. Primeiro, você perdia as eleições, mas você perdia defendendo uma causa que, ainda que perdida, valia a pena. Né? Porque aí é outra questão. Perder não é um problema em si. E também tem uma coisa, né? O PT nos anos 90 foi um partido muito experimentador. Não deu muito certo as experimentações que ele fez, mas ele fez. As prefeituras petistas, Erundina, Olívio Dutra, eram prefeituras todas um pouco diferentes, que queriam ousar, né? Elas tinham um certo arrojo e elas queriam ousar, queriam fazer uma política completamente diferente, voltada aos mais pobres e tal. Não deu muito certo, Erundina acabou muito mal aqui em São Paulo. Muito mesmo mal avaliada, mas eles tentaram fazer alguma coisa, e é a parte divertida de você fazer política, porque assim, na prática, vamos falar a verdade, só tem 3 coisas interessantes em fazer política. A primeira é roubar, é quando você tá lá simplesmente para meter um monte de dinheiro no seu bolso, ficar rico e viver bem, né? O que obviamente é antiético e a gente não vai seguir esse caminho. A segunda é você exercer poder sobre as pessoas, porque o poder é um dos desejos das aspirações humanas mais assim arraigadas. Então, meio que todo mundo tem a tentação pelo poder, porque o poder é maravilhoso. É você dizer, faça isso, as pessoas, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Mas, obviamente, o desejo do poder por si só, ele é corruptor, né? Como diz o Lord Acton, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. É um pouco de exagero liberal do Lord Acton, mas há um elemento corruptor quando você exerce o poder pelo poder, sem terem visto um horizonte. E a terceira coisa interessante na política é o que fazer com a política. É você experimentar as suas ideias, você experimentar as suas concepções. O Brasil tem uma cultura política tão pobre porque justamente essa terceira coisa praticamente não existe. Tirando poucas agremiações que têm algum horizonte nesse sentido, e algumas com esse horizonte já bastante combalido, como é o caso do próprio PT, em regra, no Brasil, os partidos eles querem fazer as 2 primeiras coisas, principalmente a primeira.
Não é nem tanto exercer o poder, é mais botar o dinheiro no bolso e viver uma vida de hedonista. Eu nem sinto, por exemplo, uma sanha por parte dos políticos do Centrão em exercer o poder. Eu acho que uma figura como Alexandre de Moraes ou uma figura como Gilmar Mendes, que são 2 ministros do STF, eles têm muito mais a sanha de exercer o poder do que propriamente o Ciro Nogueira, o Rueda. Esses caras, eles querem enriquecer e viver uma vida de nababos. Eles querem ter uma vida boa, entendeu? Com um apartamentão e tal, amante, não sei o quê, indo pra lá e pra cá, fazendo viagens boas. É basicamente uma vida burguesa sem ser burguês. Essa é a ideia. Uma vida de rico, obtendo seu dinheiro via política. Ora, se você tem esta terceira coisa, então o PT nos anos 90 fez essa terceira coisa. O PT experimentou demais, o PT pôde ousar, pôde fazer as suas prefeituras. E isso é uma coisa interessante para nós, porque nós também temos que fazer essa experimentação. É importante que a gente coloque as nossas ideias na prática, porque se a gente já começa a coisa esquecendo as nossas ideias e colocando algum tipo de sabedoria convencional do mainstream, para que você está fazendo partido? Não tem sentido nenhum. Quando você olha a composição de quem está escrevendo na Valete, as ideias das pessoas elas são díspares. Você tem pessoas escrevendo coisas diferentes, umas das outras, com matrizes teóricas completamente diferentes, com interesses diferentes. Você tem um cara, sei lá, que o Carleno. O que mais o Carleno escreve é sobre romance, ele escreve sobre literatura, o interesse dele é literatura. Provavelmente o Carleno nunca leu, sei lá, uma linha do Curtis Yarvin. Aí você tem 2 figuras que são nacionalistas, que também não gostam do Curtis Yarvin, que é o Alex Sugamosto e o Uriel. E eu tô falando das pessoas que eu conheço, escrevem sobre outros temas, de outra coisa, de outra lógica, a partir de outra matriz. Aí tem eu, que eventualmente escrevo, que também não sou. Aí tem o Orlando, que já conhece mais, que já gosta mais. Então, há uma variedade interna muito grande. E essa variedade interna faz com que, novamente, a gente não tenha um maître-à-penser, a gente não tenha uma figura que nos guia, que diz você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Agora, esta frescura de você deduzir credenciais antidemocráticas por qualquer tipo de associação que você faça, ou pela leitura, ou por trazer um pensador, e veja, nós já trouxemos vários intelectuais diferentes no Congresso do MBL. Ainda tem esse ponto, porque você vai dizer, mas não é só leitura, você trouxe a pessoa para lá, veja bem. A gente já trouxe muita gente diferente, cara, muita gente diferente, gente de orientações as mais diversas. Vou citar, por exemplo, a gente trouxe há alguns anos atrás um chefe chamado Stephen Hicks. O Stephen Hicks é um liberal, um liberal clássico. A gente já quis trazer, não conseguimos trazer, mas queríamos trazer, o Vargas Llosa, que é um liberal. Então, assim, não tem nada a ver com isso. Isso aí é loucura, as pessoas ficam com essas coisas, porque, infelizmente, a real é essa. Se criou, nos últimos tempos, uma polícia de pensamento, em que o nego fica vigiando, que nem uma tia véia fofoqueira, para ver quem você está trazendo, se associando e com muito medo. É justamente esse aspecto caricatural da defesa da democracia. É um dos elementos que mancha essa defesa e que dificulta esta defesa. Porque as pessoas olham e elas falam, entendi, eles são antidemocratas, os malvados. Este cansaço que vem há muito tempo se deve justamente a isto que se faz. Eu me lembro do episódio em que o Renan estava falando de lançar uma lança espartana nos inimigos. Isso virou uma polêmica. Pedro Doria falou sobre isso. Eu lembro disso. Um monte de gente falou sobre isso. Vera Magalhães e Pedro Doria ficaram... Porque o MBL está estimulando a violência política. Estimulando a violência política. Quer dizer, as pessoas acham verossímil que a gente saia com os nossos militantes, que não são pessoas violentas. Os nossos militantes, em geral, são nerds. É um monte de nerds. Eles nem têm o perfil de pessoas violentas. Aí a gente vai sair com os nossos militantes e eles vão... O quê? Enfiar uma lança na barriga dos inimigos? É isso? Porque, assim, você estimular a violência é uma parada muito séria. É você dizer, todo mundo sai armado aí, pega um cacetete, um negócio assim. Quando pintar alguém, você dá porrada. Ou seja, uma coisa real, concreta. Obviamente ali foi uma metáfora, uma imagem qualquer que o Renan colocou. Mas é uma imagem bélica. E daí? Você tem imagens bélicas? Eu lembro muito bem isso. Na época, eu acho que eu estava na academia, ou na época só acompanhava pelos núcleos ali. Mas eu lembro muito bem o que aconteceu à época. Foi o seguinte, a academia... foi por conta da academia. Acho que foi o primeiro ou segundo ano da academia. Que foi o seguinte, existe Esparta, sim, é verdade. Alexandria, né, e Atenas.
E eles acharam que essa era remetia a algo ali, um tanto quanto militaresco, uma questão de civilização ocidental. E vocês fazendo piada em live falaram, pô, então o quê? Daqui a pouco vai achar que a gente tá saindo com uma sariça e vai jogar uma sariça, atingir a democracia no peito. Aí ele fez a piada, né? Daqui a pouco é o quê? O Pedro Doria defendendo a democracia, vai ter o peito atingido. Ele tomou aquilo realmente como uma ameaça. O Pedro Doria realmente tomou aquilo como uma grande ameaça. Ele, a Michele Prado, acho que é Prado, baiana também. Essa aí mesmo, baiana lá. Vera Magalhães, todo mundo naquela época ficaram oriçados, assim. Olha, eu imagino para vocês que na época estavam à direita, como deve ter sido gostoso dos anos ali 2016, 2017, 2018, devem ter sido anos gostosos, né? Porque era, assim, ver a histeria das pessoas, aí vocês podiam fazer meme e tal, cara, deve ser muito gostoso. Eu estava do outro lado à época. Então, pô, não, assim, o Bruno hoje conseguiu errar tudo, botou agora o QR Code do Deiro aqui. Mas é que você não era da esquerda da frescura democrática, você era da esquerda da ação direta, pô. Eu não era da questão lá, eu não estava defendendo democracia. Da ação direta na esquerda, ação direta da direita. Mas sim, falando sério, isso tudo, minha gente, isso é um fricote, entendeu? E, resumidamente, isso é uma coisa que a minha mãe falava, ela adorava essa palavra, porque a minha mãe era uma pessoa assim, super prática, a pessoa mais prática que eu já conheci. Ela odiava muito trick-trick. E às vezes as pessoas entravam com trick-trick, inclusive eu, e ela dizia assim, a palavra é bem de baiano, isso é presepada. Você está fazendo presepada. Pare com isso. Você pare com esse negócio. Isso é presepada. Não tem nada acontecendo. Não tem aliança nenhuma. Nada está ocorrendo. Nada está ocorrendo. No máximo que se pode dizer, isso aí eu não descarto, porque é uma possibilidade. Essa sim é uma possibilidade no horizonte concreto, mais de futuro e complexo, enfim. É um relativo fechamento no processo de implementação de uma guerra contra o tráfico, que vai exigir medidas quase marciais no país. E alguém pode questionar, mas veja, isso é tão hipotético, é tão cheio de condicionais, isso tem um condicional da gente chegar lá, e de ganhar, e de fazer assim, e de precisar fazer XYZ. Isso é uma coisa tão condicionalizada que você dizer, meu Deus, mas... É maluquice. Maluquice. As pessoas, elas querem falar mal do MBL a todo custo e querem, inclusive, assim, desrespeitar as credenciais democráticas do movimento. Porque o movimento já fez muitas coisas em termos de credenciais democráticas. Quando, em 2015, 2016, você tinha a galera da intervenção militar e as pessoas ficaram no meio da rua pedindo intervenção militar, a gente se esforçava para tirar as pessoas. A gente fez um esforço grande para tirar as pessoas. A nossa ruptura com o Jair Bolsonaro se deveu ao fato de que ele conclamou manifestações golpistas. E assim por diante, entendeu? Mas fica um certo cansaço. E quanto mais esses caras ficam enchendo o saco, menos as pessoas se sentem dispostas a defender, mesmo do ponto de vista teórico, democracias e representatividade, quer dizer, e modelo representativo e assim por diante. Mas era só isso, um parêntese.